Oi, oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio solo do Unboxing. Como vocês já sabem, toda semana sai uma entrevista e aí na outra semana eu faço um episódio sobre reflexões da entrevista que passou. Na semana passada eu entrevistei a Tati Felizmino, professora de yoga maravilhosa, a minha professora de yoga, minha teacher, e foi um episódio, um papo assim muito gostoso. Se você não assistiu o episódio da semana passada, corre lá, porque senão essa conversa aqui não vai fazer sentido para você. Os episódios solos, eles são mais curtinhos, mais assim para realmente a gente digerir um pouco da conversa e às vezes refletir sobre algum assunto que a gente não tinha pensado antes. Como o assunto foi yoga, e eu amo fazer yoga ao ar livre, hoje tá um dia lindo, tá esse solzão que eu nem consigo abrir o olho direito, mas eu falei, quer saber, eu vou gravar aqui fora porque realmente tá muito gostoso e eu acho que tem uma coisa que o yoga traz muito, que são essas metáforas da natureza e esse contato com a natureza, então quis fazer esse episódio aqui fora para vocês. Como vocês sabem, não tenho cameraman, não tenho estúdio nessas conversas, então óbvio que a gente pode ter algum pouquinho de som de vento, alguns cachorros latindo, avião passando, então por favor, ignorem esses momentozinhos, porque a gente preza pela autenticidade, pela nossa conexão aqui no Tete a Tete, nesses episódios solos. Bom, vamos falar sobre o episódio da Tati. Primeiro, assim, quando eu fui pensar na segunda temporada do Unboxing, eu queria trazer um pouco mais dessa linha de propósito, né? Pessoas que têm trabalhos de propósito, trabalhos de alma. E a Tati, ela realmente faz o dharma dela, né? No trabalho dela foi a primeira coisa que eu falei pra ela na entrevista. Falei, quando a gente faz uma aula de yoga com ela, você percebe que, assim, é tão natural pra ela, é algo que a dicção dela já mostra que é a alma dela falando naquele momento. Então, eu acho que é muito importante a gente perceber que o caminho de chegar no nosso trabalho de Dharma nem sempre é linear, nem sempre é uma coisa que com 17 anos eu já escolhi uma faculdade ou uma carreira que me trouxe ali, né? Então acho que até agora, na nossa segunda temporada, tivemos vários exemplos de pessoas que vivem carreiras e vidas que elas nunca poderiam ter planejado, né? Desde o primeiro episódio com a Vinha, que hoje trabalha como influenciadora na parte de corrida, ela nunca imaginou que ela ia trabalhar com isso. A Ananda, que hoje é fotógrafa, também não imaginava que ela ia conseguir transformar o hobby dela num trabalho. Enfim, vários exemplos, né, de pessoas que hoje trabalham com coisas que não são carreiras óbvias que elas escolheram. Então, acho que esse é o primeiro ponto que é muito legal a gente trazer, porque se você tá nessa situação que você não se enxerga no seu trabalho pro resto da sua vida, tá tudo bem, né? Existe um mundo onde você pode fazer uma transição e chegar num lugar onde você faz o seu trabalho que você ama como uma fonte de renda, uma parte da sua carreira, e às vezes você consegue conciliar as duas coisas, ainda consegue trabalhar numa empresa e fazer o seu trabalho de alma na paralela, né? Então, inclusive a Tati falou muito disso, né? Ela ficou 3 anos tendo turma de yoga e trabalhando no CLT, no corporativo, ao mesmo tempo. A Ananda também trabalhava no CLT e também fazia os ensaios de fotografia. Então, acho que é muito legal trazer essas histórias pra frente pra gente não se sentir um ET quando a gente tá passando por isso. Então esse acho que é o primeiro ponto, assim, é trazer pessoas que hoje têm um trabalho que é o trabalho de alma delas, né, que eu acho muito legal. A segunda coisa que eu acho que vale muito a pena a gente conversar sobre é como a Tati falou, né, muito bem falado, ela falou, eu tenho muita gratidão do meu trabalho CLT e de tudo que eu aprendi naquela carreira, porque eu não sou a Tati que eu sou hoje sem ter passado por tudo que eu passei. E eu acho que esse comentário dela vale uma reflexão até maior, assim, sobre quando a gente tá passando por alguma coisa que não tá exatamente encaixado na nossa vida, o que no fundo a gente sabe que não tá exatamente encaixado. Eu acredito muito que as situações na nossa vida, o trabalho, as amizades, os relacionamentos, a nossa família, nossa casa, nossos vizinhos, tudo que a gente tem em volta, né, de nós, são como se fossem teatrinhos para a gente desenvolver e evoluir.
Então, você pode ter um chefe super difícil, você pode ter uma relação dentro da sua família super complicada, você pode ter, ou às vezes não é só complicado, às vezes é desafiador, você pode estar num trabalho que exige que você estude um assunto que você não necessariamente se interessa, ou comunicar com pessoas que têm uma personalidade muito diferente da sua. Então, assim, essas situações, elas aparecem na nossa vida como teatros para nossa evolução. E é muito mais fácil a gente fugir desses teatros. Mas o que eu aprendi na minha vida, né? E acho que tá relacionado com esse comentário que a Tati falou, que quando a gente escolhe fugir, de alguma maneira, a vida vai trazer essa mesma lição, essa mesma pauta, de uma forma ainda mais escancarada e ainda mais difícil da gente fugir dessa situação, porque no fundo você vai ter que resolver aquela tensão. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, vamos supor que você tem que aprender a se impor de uma forma diplomática e com respeito na sua vida, mas você é uma pessoa mais explosiva, então, quando você precisa se impor, você às vezes não consegue fazer isso com maestria ainda. O que vai acontecer? O universo vai talvez te colocar numa situação onde você tem um chefe ou uma chefe que te irrita profundamente e que desafia esse lado seu, que quer que você se imponha, mas você não consegue se impor sem agressividade. Se você pega e simplesmente muda de emprego, esse desafio pode ser que ele apareça no seu relacionamento com o seu marido, com a sua mulher, com o seu namorado, que é um pouquinho mais difícil de você simplesmente terminar um relacionamento porque você não consegue impor os seus limites. Então, o que eu quero dizer é, quando a gente foge das situações e fala, ai não, isso está muito difícil para eu olhar, muito provavelmente no futuro, e às vezes normalmente num futuro próximo, essa situação vai reaparecer na sua vida para te ensinar essa mesma lição. Então, o que você poderia aprender pelo amor, você vai aprender pela dor. Quanto mais você ignora, mais você procrastina esse aprendizado, mais vai demorar para ele chegar na sua vida e mais velho você vai estar na hora que você aprendeu o que você podia ter aprendido lá atrás e, assim, evitado muitas dores que acabam acontecendo no meio do caminho por causa dessa resistência. Então, quando a Tati fala assim, eu não sou quem eu sou hoje, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu acho que é uma frase tão importante, porque é claro que ela passou por muitos desafios no corporativo, é claro que ela passou por muitos momentos de frustração, muita celebração, muita alegria, altos e baixos. Foram 19 anos dentro de uma empresa, né? Então é óbvio que tiveram momentos desafiadores, mas os momentos desafiadores, eles são talvez os que mais contribuem para nossa assim, para nossa clarividência na hora que a gente precisa ver o nosso caminho e enxergar o que de fato a gente quer, né? Porque tudo são ciclos, né? Você tá naquele trabalho, pode ser um ciclo longo, como o trabalho dela de 19 anos, então ela teve aquele ciclo mais longo e assim, fechou aquilo e conseguiu ser hoje uma microempreendedora, ter a empresa dela, ter o estúdio de yoga dela e fazer um trabalho que realmente o coração dela canta, né? E ela vibra fazendo isso, mas ela não teria a confiança que ela tem hoje para ser essa empresária se ela não tivesse passado pelos aprendizados que ela passou na empresa. E não precisava ser uma empresa para depois ela aprender a ser uma empresária. Poderia ser um aprendizado através de uma amizade, através de um irmão, através de uma família, enfim, uma amiga, ou qualquer outra forma. Mas eu acho que é muito legal a gente falar assim, nossa, às vezes, né, a gente tá num trabalho que você fala assim, nossa, eu quero muito sair desse trabalho e eu não me vejo mais aqui, eu não consigo enxergar como vai ser o futuro aqui, eu preciso mudar e só focar no alívio que vai ser quando você sair, mas esquecer de que se você não tivesse passado por aquilo e não tivesse passado, não tivesse tido aquele berço, você não estaria nem nessa decisão que você está tomando de sair. Então, eu acho que vale essa reflexão da gente agradecer pelo que nos moldou na nossa história, porque é muito fácil a gente só olhar a parte negativa e as razões para a gente ir embora, né? E não agradecer pelos aprendizados que aquilo nos deu de bandeja pra gente poder estar no lugar que a gente tá. Então, e acho que isso é com tudo, tá, gente? Quando a gente pensa nos nossos relacionamentos, terminar um relacionamento é um ótimo exemplo disso. É muito fácil a gente ficar malhando um relacionamento só pensando no ruim, no ruim, no ruim. Claro que nenhum relacionamento acaba porque tá bom, mas assim, chega uma hora que você, tudo bem, avaliou, decidiu que você tem que sair
E aí fala assim, tudo bem, obrigada pelas lições, obrigada pelas memórias legais, e agora eu tô pronta para um próximo, né? Mas não ficar pensando, nossa, que horror que isso aconteceu. Ai, meu Deus, eu tinha que ter saído antes. Claro que não. Você sai do ciclo que você tem que sair na hora que você tem que sair. E não tem como a gente mudar isso, porque na minha crença, na minha forma de ver a vida, tudo acontece exatamente do jeito que tem que acontecer. Então, é muito legal esse comentário dela em relação ao trabalho CLT dela e como isso é relevante para tudo na nossa vida. Se você está passando por um momento desafiador no seu trabalho ou em alguma área da sua vida, reflita qual é a lição que eu preciso aprender com isso, qual parte de mim entende que é positivo eu me manter aqui e o que isso vai me dar de ferramentas para o meu futuro para eu poder ser melhor e evitar que isso aconteça de novo. E que isso não vire um trauma que eu carrego para todos os outros dias e áreas da minha vida. Acho que isso é muito importante a gente lembrar. Bom, falando um pouco da importância do yoga em si, né, que eu acho que é algo que também surgiu no nosso papo com a Pétria Chaves. Ela falou que, né, pratica yoga há muito tempo também, e eu acho que o yoga, como a Tati falou, né, transformou a vida dela, transformou a minha vida. Ela sabe disso porque ela é minha professora, né, então ela vê muito, assim, do que eu reflito e comento com ela sobre o yoga e a importância dele na minha vida. Mas tem uma coisa que hoje, assim, de todas as ferramentas que eu uso para me centrar, o yoga é a única, eu acho, que une todos os nossos corpos, né? Então eu quero dizer nossa mente, nosso físico, nosso emocional, nosso espiritual. O yoga, ele é essa manifestação dessas 4 coisas em ação o tempo todo. Não existe você fazer uma aula de yoga, sentar com uma consciência corporal exaltada. Então você está sempre pensando em inspirar na hora que você faz um movimento, expirar na hora que você faz outro, na força dos músculos do corpo físico, na cabeça que tem que estar presente, no seu espiritual que está, por tabela, conectado com os seus obstáculos, os seus desafios. Então, assim, às vezes você está fazendo uma posição ali no flow que você semana passada conseguia fazer certinho e essa semana você não tá conseguindo, e tem alguma coisa que não tá relacionada com o seu corpo físico que tá te travando daquilo. Então, assim, eu acho que o yoga, ele até os nomes, né, das posições trazem essa assim, reflexão maior de que tudo é uma metáfora para a vida, né? Então, quando você fala assim, a posição de você estar em pé, simplesmente em pé, na ponta do tapetinho, assim, sentindo o seu corpo, chama a posição da montanha. Aquilo para mim sempre soou muito bem, porque realmente nós somos uma montanha. Quando a gente está em pé, com a coluna ereta, respirando, com o pé no chão, bem centrado, ali com a mão aberta, você tá com uma presença e uma forma física que te coloca como uma montanha. Um ato tão simples de você simplesmente ficar em pé parado, né, com uma postura boa, de olho fechado ali, imaginando todo o seu ser alinhado, mas que é uma posição que diz pra gente assim: você é um ser estável e que ninguém pode te tirar desse lugar se você não quiser se mexer. Então, para mim, ela é uma das posições mais simples e mais empoderadoras, que até tá aqui a primeira posição do Surya, né? Então, assim, e todas as posições do yoga falam de alguma maneira sobre isso, né? Tem a posição do cachorro olhando para baixo. Você vai perceber que ela é uma posição de descanso, é uma posição de você se centrar, tá naquele, né, triângulo de meio que ponta cabeça, porque o sangue vai para a cabeça. Então, você tem todas essas coisas que movem o nosso corpo de uma forma física, mas também muito energética. E assim, a importância para mim do yoga é que eu sinto muito forte dentro de mim que ela me traz uma forma de encarar a vida mais consciente.
porque a gente, né, e essa parte da estrutura da aula que eu falei tanto no episódio, que eu gosto tanto, que assim, a estrutura da aula da Tati, ela ajuda muito a trazer o exercício físico para fora do tapetinho e mostrar o quão importante é o yoga pós-prática, né? Então é o que a gente falou. O yoga, na verdade, começa fora do tapetinho. É quando você faz uma aula falando sobre a Ahimsa, que é a não violência, por exemplo, e aí quando você entra no carro, saindo do estúdio de yoga, e você tá no trânsito, e alguém te xinga no trânsito, é esse momento que você fala: Ahimsa, eu não vou devolver com violência, porque ali é sobre essa pessoa, não é sobre mim. Eu não tô nessa vibe, eu não tô nessa frequência. E você vai perceber que as pessoas nem vão assim, usar você como esse alvo mais, porque você não tá mais vibrando nessa frequência, então você não atrai mais isso, né? E acho que também isso é o maior benefício do yoga, mas também é o maior desafio, porque sim, quando você faz o yoga ou qualquer outro, eu vou falar ferramenta de autoconhecimento porque é o que eu imagino, eu levo o yoga como uma ferramenta de autoconhecimento mesmo, tá? Então, pra mim, eu acredito muito que quando a gente é ignorante de algum assunto, a ignorância ela é protegida, né? Então você não pode ser culpado de uma coisa que você não sabia genuinamente. Você não pode, às vezes você tá fazendo alguma coisa que não é o certo, e se você não sabia, paciência, você não tá cometendo um erro consciente. Mas, a partir do momento que você começa a estudar, se inteirar, se abrir para esse conhecimento e para essa estrutura moral de vida, porque o yoga ele tem, né, umas assim regrinhas de, acho que não sei nem se eu posso falar de comportamento, mas são assim certas coisas que se você pratica o yoga você não pode participar, né? Ahn, e assim, se você tá nesse acordo moral e você tem consciência disso, você passa a ter responsabilidade sobre esse assunto. Então você passa a ser responsável por agir da forma correta. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso? Quando você não tem consciência de alguma coisa, você não pode ser culpada. Então, assim, você não tem consciência que se você devolver uma patada para uma pessoa numa discussão, você tá vibrando numa energia negativa, você tá alimentando uma coisa não produtiva, blá blá blá. Tudo bem, existe uma razão para você tá entrando nessa discussão. Mas se você faz yoga e você sabe do conceito de ahimsa e você sabe que você deve praticar a não violência e que a vida, o universo, o dia a dia vai te testar e a sua responsabilidade é soltar esses testes e deixar a sua consciência falar mais alto e a sua disciplina e determinação realmente serem exercitadas naquele momento, você, me desculpa, mas você não pode entrar numa discussão. Claro que é muito difícil. É que nem o que a Tati falou, eu sou namastreta. Eu também sou namastreta. Eu faço yoga, estudo, faço terapia, tudo. E tenho meus momentos de explosão, tenho meus momentos de discussão, tudo mais. Acredito que estou melhor do que eu estaria se eu não tivesse todas essas ferramentas de autoconhecimento? Com toda a certeza do mundo. Eu tenho certeza que eu explodiria muito com mais frequência, eu ficaria mais irritada com mais frequência, eu teria talvez discussões piores das que eu tenho. Então, assim, eu acho que eu não tô dizendo isso no sentido de que se você pratica yoga, você nunca pode sair do trilho. Claro que não. Mas você tem uma responsabilidade de sair do trilho o menos possível. E acho que isso foi um pouco do que a gente conversou, né, sobre a importância do yoga, e é um pouco da importância do yoga na minha vida, porque vai muito além de um exercício físico e te dar um corpo bonito, porque dá, de te dar um semblante diferente, porque dá também, né, o yoga, eu consigo, hoje que eu tô mais nesse mundo, né, eu consigo muito bem perceber e discernir quando eu tô falando com uma pessoa que faz yoga ou gosta de yoga ou medita, né? E assim, você percebe que o tom da voz é diferente, a respiração é diferente, a forma com que a pessoa se impulsiona para a vida é diferente. Existe
não sei se é uma leveza, mas é um desapego, uma confiança no incerto, né? Uma confiança no que a gente não consegue ver, que é, na verdade, o que transforma a nossa vida em mais fluídica e mais gostosa, porque você solta o controle, né? Outra coisa que eu acho muito legal a gente trazer, que foi um dos grandes aprendizados de mim, eu tô numa fase hoje que eu tô fazendo esportes que são esportes que é muito mais uma competição de você contra você do que você contra outra pessoa. Isso pra mim meio que aconteceu assim no último ano, foram coisas que foi uma escolha consciente, sim, porque pra mim isso é uma grande forma da gente exercitar nosso desenvolvimento, autodesenvolvimento num lugar que não é só na terapia e no mental, né? É um lugar que você consegue pôr em prática as coisas que você está aprendendo e vivendo. E, e eu percebo que o yoga, ele não é sobre você olhar para o vizinho e falar assim, nossa, essa pessoa consegue abrir um espacate e eu não consigo. Não, é sobre você falar, semana passada eu não estava conseguindo alcançar o chão nessa posição, eu estava com o bloquinho, então hoje eu vou colocar o bloquinho um pouco mais deitado de outra forma para chegar mais perto do chão e ir me desafiando, sabendo os meus limites. Então, se desafiar e sempre querer evoluir, mas colocando o ego de lado, né? Então, assim, essa coisa do yoga ser não é nenhuma competição de você com você mesma, mas é mais assim um dedo no pulso do nosso desenvolvimento e como que a gente está escolhendo desenvolver, se é de uma forma egocêntrica ou se é de uma forma que traz mais assim graciosidade e delicadeza para o nosso processo evolutivo, que já é muito desafiador e difícil, né? Então, acho que esse é outro ponto que vale super ser levantado e que acaba desenvolvendo muito uma autoconfiança. Você acaba confiando em você mesma. Quando você fala assim, não, eu preciso de um bloquinho, você está confiando em você que aquela decisão é melhor para você. Quando você fala assim, não, eu consigo alcançar o chão sozinha, você está confiando que você consegue fazer aquilo com você. E às vezes fala assim, cara, eu vou tentar fazer essa bananeira aqui, eu posso me espatifar, mas eu vou tentar, vou pedir ajuda pro professor, eu vou fazer com consciência, vou entender o que é precisa, assim, o que eu preciso fazer para estar mais, assim, fazendo esse exercício de uma forma segura, mas eu vou experimentar, eu vou tentar. É uma coisa tão assim que você vai quebrando esses obstáculos, né? E sim, existem vários esportes que trazem isso, né? A corrida traz isso, quando você decide correr uma distância que você nunca fez ou num pace que você nunca fez, e nada te impede de parar no meio e falar assim, putz, ainda preciso desenvolver um pouco mais para chegar nesse ponto. Então, acho que essa coisa da confiança é algo que o yoga é muito importante e desenvolve muito. Se você é uma pessoa que tem, assim, bastante inseguranças na vida, você tem insegurança com você mesma, experimente praticar o yoga, que vai te desenvolver bastante nesse sentido. E estude, leia, né? Porque não é só ir na aula e bater esse ponto, é você entender um pouco da filosofia, que foi a razão de eu gostar tanto da estrutura de aula da Tati, porque eu sou super fuçada nesse mundo de yoga, espiritualidade e tudo mais. E, enfim, é algo que mexeu muito com a minha vida e com o meu desenvolvimento, que eu gostei muito do resultado, gosto muito do resultado. Outra coisa que eu acho que vale a gente também pontuar, assim, para fechar esse mini episódio de reflexões, porque realmente esse aqui é um episódio que a gente podia falar horas, eu amo esse assunto. É o quanto que o yoga, e eu falei um pouquinho disso no começo, como a razão de eu estar fazendo esse episódio aqui fora, na natureza, né? Tá um dia tão maravilhoso, esse sol lindo, né? Assim, nos abençoando, iluminando. É esse lado de que o yoga, ele realmente traz essa consciência de que a gente faz parte de algo muito maior do que a gente. Que, na verdade, tudo isso da gente exercitar o nosso corpo físico é muito importante, porque é uma forma da gente honrar o nosso veículo, né? Nosso corpo físico, a gente tem que cuidar do nosso corpo, porque é o que nos leva nessa jornada da vida, né? Que nem você vai fazer uma viagem de 100 anos e nunca leva o carro no mecânico, nunca põe a gasolina boa, nunca troca o óleo, nunca enche o pneu. Então, assim, a gente precisa olhar para o nosso corpo físico como assim,
a maior, o maior veículo da nossa vida, porque é ele que nos, né, nos acorda em todos os dias, mas ele coloca como o nosso corpo como um corpo emprestado, temporário, né? Então, assim, se alguém te empresta uma camiseta, uma roupa para você usar um dia, você não vai cuidar muito bem daquela roupa? Você não vai lavar antes de devolver? Cuidar porque não é seu? Então, o nosso corpo é a mesma coisa. O nosso corpo não é nosso, o nosso corpo é divino. Eu acredito muito nisso. Então, assim, o yoga ele traz essa consciência de que tudo isso é temporário, de que tudo isso é uma lição e que quanto mais a gente se cuidar e olhar para essa jornada com carinho e cuidar do nosso veículo da melhor forma possível, melhor ele vai nos levar nessa jornada, com mais consciência, com mais paz, com mais leveza e vai ser uma jornada muito mais que vai dar muito mais frutos por a gente ter olhado para essa parte do físico, mas como parte de algo maior do que se a gente simplesmente leva a nossa vida achando que nada que a gente faz do nosso corpo importa. Então, assim, é sim muito importante a parte física do yoga, mas ela, para mim, é só um asterisco e um lembrete de que você precisa cuidar do físico para as outras coisas intangíveis, né, nosso emocional, nosso mental e nosso espiritual estarem assim sendo manifestados da melhor forma possível, porque é através do físico que o nosso corpo mental, espiritual e emocional se manifestam. Então, o físico tem que estar um canal super limpo, super bem cuidado, para que essa tradução aconteça da melhor forma possível e da forma mais correta, né? E assim, da forma mais com mais assim accuracy, mais assim da forma mais correta possível. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio, mini episódio solo de reflexões da nossa entrevista com a Tati. Semana que vem temos mais entrevista, vai ser muito legal a da semana que vem. Todas são muito legais, eu amo todas, mas a da semana que vem é uma entrevista com uma pessoa que tem um trabalho muito diferente, mas muito importante. Então, espero vocês por lá. Um beijo enorme e até semana que vem. E namastê todo mundo. Se vocês querem um desafio pra semana, façam uma aula de yoga. Pega uma amiga, um amigo e vai pra uma aula de yoga. E espero que vocês gostem. Beijo!